Olha, eu conhecia tanto o Wilson quanto o Chico. Era razoavelmente amigo, mas assim, eu não li o roteiro deles, ele não leu o meu. Eu acho que isso nasceu muito mais da época que a gente estava vivendo e daquilo que estava acontecendo naquele momento, do que uma coisa planejada. Não havia uma coisa planejada, estou dizendo. Eu assisti Cidade Oculta uma semana ou duas antes de começar a filmar A Dama do Sim Xangai. Isso porque tinha acabado de sair a cópia eu assisti na Líder, tinha acabado de sair a cópia no laboratório, e era o mesmo fotógrafo que ia trabalhar comigo, então evidentemente ele me chamou para ver. E o filme do Wilson eu só assisti depois que eu tinha já terminado, eu devia estar montando ou finalizando A Dama, que eu assisti quando o filme foi lançado no Cine Paulistano. Então eu não tinha nenhuma... eu não tinha lido o roteiro, nem sabia... Não era uma coisa assim... eu frequentava, o Wilson foi até meu professor, eu fui ouvinte na ECA. E tanto o Wilson como o Chico eram professores da ECA naquela época, entendeu? Então eu conheci eles na realidade como professores, mas não... tinha conhecido o primeiro filme do Chico, que é bem diferente, que é o Janete, e tinha visto os curtas do Wilson, que eram inclusive baseados em Cortázar, que depois eu fui filmar um filme baseado em Cortázar, que era um diretor que eu gostava muito nos anos 80, um escritor que eu gostava muito nos anos 80. Mas não foi uma coisa orquestrada, de jeito nenhum, assim. E mesmo assim, essa história da trilogia foi uma coisa que nasceu muito depois, quando foi escrito o livro, porque a gente também não via nossos filmes como trilogia, entendeu? Foi anos depois que essa ideia apareceu. Mas eu acho que os três filmes têm em comum, com outros até, que foram feitos naquela época, era esse conceito que tinha do novo cinema paulista, porque eram cineastas de São Paulo, muitos saídos da ECA, outros não, que tentavam fazer um cinema que quebrava aquela hegemonia do cinema novo, entendeu? Eu brinco até que quebrava com um dos cinemas novos, porque o cinema novo para mim teve dois, que as pessoas não dividem. Tem um cinema novo que é o neorrealista, que começa, obviamente, com Rio 40 Graus, com O Grande Momento, ou com Vidas Secas. Você poria o Sérgio Pesson também, o São Paulo S.A.? São Paulo S.A. E tem um outro cinema novo que eu acho que começa um pouco com Terra em Transe, mas que depois vai para Pindorama, para Macunaíma, e na realidade desaparece com A Idade da Terra, com Homem do Pau-Brasil, mas que era um outro cinema novo diferente, que tinha um pouco mais, também que pegava um pouco também do cinema underground, e que para mim foi muito mais importante do que esse cinema novo neorrealista, certo? E que as pessoas, quando falam cinema novo, lembram de um cinema novo, mas tinha dois. Tinha Os Inconfidentes, do Joaquim Pedro, tinha outros filmes que eu, na época e até hoje, acho mais interessante do que o neorrealista. Mas hoje em dia, quando as pessoas falam cinema novo, pensam... aquele cinema novo que foi depois retomado nos anos 90 na realidade, só o cinema novo neorrealista. Esse outro cinema novo morre com O Homem do Pau-Brasil, eu acho. Mas, enfim, são dois. Mas, nos anos 80, a gente queria quebrar um pouco essa... E também uma coisa que existia muito forte nos anos 70, que o cinema brasileiro era mal feito. Isso era nos jogado na nossa cara direto, que o cinema brasileiro era mal feito. E eu nem acho que era tão mal feito assim, mas a gente tentou fazer um cinema um pouquinho mais bem feito. No fundo era isso.